Olá, meus amados, voltamos aqui a continuar com a nossa aula de nomenclatura dos hidrocarbonetos com cadeia ramificada, certo? Já vimos alcanos, já vimos os alcenos, os ciclenos e agora nós vamos para os alcadienos. Alcadienos, esse cidadão aqui, que faz parte do grupo dos polienos, polienos. São cadeias que têm mais de uma dupla ligação, 2, 3, 4 duplas ligações. Só que o que mais estudado é o alcadieno, né? Então muitas regras vão se repetir, né? Primeira regra, a cadeia é numerada em direção que forme as ligações duplas, os menores números possíveis. Os substituintes são citados em ordem alfabética. Então as regras não mudam, né? Então, por exemplo, a cadeia principal tem que obrigatoriamente obter as duas duplas, certo? E aí eu vou contar da extremidade mais próxima da dupla, certo? Então, por exemplo, se eu começar a contar da esquerda, uma dupla. Se eu começar da direita, duas. Então, em termos de dupla, deu empate. Quem vai tirar o desempate, você já sabe já. Quem vai tirar o desempate é o grupo substituinte, que nesse caso é o metil. Ele está mais próximo do lado direito. Então, nós vamos aqui agora começar a contar da extremidade da direita para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como a gente já viu em cadeias não ramificadas, né? Numa videoaula, numa playlist aí de videoaulas, que eu sugiro que você, antes de assistir essas aulas, assista primeiro a base só de cadeias normais, ou seja, cadeias não ramificadas, certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho no terceiro carbono, eu tenho um metil, beleza? E se é um alcadieno, o final é dieno, né? E aqui, usando a nomenclatura anterior, onde é que está a dupla? O primeiro está entre 2 e o 3 e o outro está entre o 4 e o 5. Então eu boto a de menor número. Então a primeira dupla está no segundo carbono, a primeira dupla está no segundo carbono, a segunda dupla está no quarto carbono. Quantos carbonos são? São 6. Então hexaalcadieno, o final é dieno. Dieno. De acordo com a nova nomenclatura, ou eu posso escrever 3-metil, botar aonde estão as duplas entre a quantidade de carbono, que é o hexa, né? Hexa, onde é que está a dupla? No segundo e no quarto carbono. No final, dieno. De 2, eno dupla, duas duplas, né? Mesma coisa aqui, obrigatoriamente a dupla tem que estar dentro da cadeia principal. Se eu começar a contar da direita, 1, 2, da esquerda, 1, 2, eu tenho uma dupla. Quem vai tirar o desempate? O radical, né? Então aqui eu tenho 1, 3, aqui eu também tenho 1, 3. E agora, Sandrão, quem vai tirar o desempate aí da cadeia carbônica, né? Você já sabe, já viu lá em alcanos, quem tira o desempate aqui vai ser a ordem alfabética, né? Isso é a ordem alfabética. Se as duplas da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, estão na mesma posição, se os radicais estão na mesma posição no carbono 3, quem vai tirar o desempate é o grupo substituinte. Esse aqui é o etil, esse aqui é o metil, em ordem alfabética. Então, o correto é contar da esquerda para a direita, né? Então, aqui vai ser 5, aqui vai ser 6 e aqui vai ser... desculpa, perdão. 1, 2, 3, 4, aqui vai ser o 5, aqui vai ser o 6 e aqui vai ser o carbono 7. Então, vamos lá. Eu tenho 3 etil, eu tenho 5 metil, eu tenho no segundo uma dupla e no quinto carbono uma dupla, são 7
Então eu tenho um heptadieno. Ou, se você preferir, ou 3-etil, 5-metil, aí você vai botar o 2 e o 5 entre a quantidade de carbonos e a terminação, vai ficar hepta 2,5-dieno. Beleza, meus amados? Certo? E agora, na cadeia fechada, como é que a gente vai fazer? O raciocínio é o mesmo. Olha só, vou começar a contar de um jeito em que fique um menor número no grupo substituinte. Então, vamos supor que eu conte aqui, começando a contar daqui, ó. Lembre, se aqui for 1, aqui vai ser o 2, correto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não vou nem tentar no sentido contrário, que eu já sei que vai dar mais. Agora, se eu começasse a contar daqui, ó, desse aqui, 1, 2, aqui se é 1, aqui é o 2. Eu não vou nem botar o 1 aqui e o 2 aqui, que eu já sei que vai dar mais longe para o grupo substituinte. Então, 1, 2, 3, 4. Quem ganhou? O vermelhinho aqui, né? O grupo substituinte. O menor número, né? É o 3. Então, o correto é a contagem que está em vermelho, né? Que é o sentido horário, né? Então, vamos lá. Como é que fica aqui? Onde é que está o radical do terceiro carbono, Sandrão? 3-metil. 3-metil o quê? Não vai dar espaço. Vou escrever embaixo, tá? Ciclohexa. Aí você vai botar aonde estão as duplas, né? Aí agora você tem que botar, quando você era um alceno não precisar, porque ele é sempre 1. Agora você tem que indicar onde ela está. A dupla, o menor número aqui é o 1 e o 5. Então, 1 e 5 dieno. Tem um tracinho aí. 1 e 5 dieno. Então, 3-metil ciclohexano 1 e 5 dieno. Lembrando que aí o PAC recomenda essa, mas não restringe a outra, pode ir para frente. Esse 1 e 5 ficar 3-metil 1,5 ciclohexadieno. Ok? Bom, vamos para o próximo aqui embaixo. E agora, como é que fica? A nomenclatura correta. Bora lá? Então vamos lá. Ô galera, peço desculpa aqui, ó. Olhei a cadeia de baixo agora e me lembrei aqui, ó. Eu vou apagar. Meu raciocínio aqui está errado, certo? Desculpa. O raciocínio correto é esse aqui, ó. Os menores, eu disse que era para o radical, né? Na verdade, eu estava distraído. Na verdade, você tem que ficar mais próximo às duplas, né? Mais próximo às duplas. Então, a contagem correta seria o seguinte. Se eu botar 1 aqui, eu vou ter 1, 2, 3, eu já tenho uma dupla ligação, né? 3, 4. Se eu botar o 1 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter só no quinto carbono. Então, 1 e 3 é a menor, né? Beleza. E se eu colocar aqui, ó, 1, 2, 3, eu também vou ter duplas no terceiro e no quarto carbono, e vou ter o radical no quinto carbono. Sandrão, se você fizer o contrário, eu não posso fazer 1, 2, 3, 4, 5, já expliquei, porque senão vai ficar muito longe, né? Eu vou ter uma dupla no primeiro e no quinto carbono. Eu já tenho aqui a opção de duplas no primeiro e no terceiro carbono, são mais próximos, né? E o radical no quinto. Então, beleza. Qual é a outra opção que nós temos, Sandro? A outra opção para ficar 1 e 3 seria eu contando no sentido anti-horário aqui, ó. 1, 2, 3. Eu tenho
uma dupla no primeiro carbono, uma no terceiro. 4, 5, só que aí o radical, o grupo substituinte, fica no carbono 6. Então, o mais correto, peço desculpa, a primeira vez que eu fiz, estava errado, estou fazendo correto agora, é que você comece a contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro, regra para a cadeia fechada, as duplas ficarem mais próximas possíveis e depois tirar o desempate no grupo substituinte. Então, o mais próximo possível que eu consigo aqui colocar é uma dupla no primeiro carbono, sempre no primeiro, né? No caso da cadeia fechada, e uma no terceiro, é o que eu consigo mais próximo. Então já mudou aqui, viu, galera? Então vai ficar o seguinte: 5 metil ciclo hexa 1 e 3 dieno. Desculpa aí, galera. Quando eu olhei a figura aqui de baixo, foi que eu percebi que eu tinha raciocinado errado aí na de cima, certo? Então vamos lá, como é que vai ficar aqui? O mais próximo. Então olha só. Vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3. Beleza. 1, 2, 3. Mas eu também, 1, 2, 3, vou botar aqui o quarto carbono aqui. Mas eu também posso colocar nesse sentido aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ok, ótimo, beleza. Observe que o mais próximo que eu posso chegar das duplas é no primeiro carbono e no terceiro, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, certo? E quem vai tirar o desempate, Sandão? Quem vai tirar o desempate são os grupos, né? Aonde está mais próximo o grupo? No carbono 1, certo? Nesse carbono aí. Porque 1 e 3 é a menor distância entre as duas duplas, ok? E no primeiro carbono, se eu contar no sentido do vermelho, eu já tenho um radical aqui no primeiro. No sentido do laranjinha que eu fiz aí, só vai ter um radical só no quarto carbono. Entendeu, galera? Então, o correto é você contar no sentido do vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu empate a contagem das duplas, Sandro. Beleza. E quem tira o desempate? O grupo substituinte. Então, se o grupo substituinte está no carbono 1 eu já começo por ele, certo? Então, eu tenho 1 e 6 de metil. Eu tenho um ciclo hexadieno. Onde é que estão as duplas? No primeiro e no terceiro. Hexadieno. Certo, galera? Espero que tenha ajudado aí. Peço desculpa mais uma vez por esse aqui eu ter feito a primeira vez erroneamente, tá? Mas aí já consertei, ficou beleza. Certo? De novo, alcadienos, cadeias abertas, né? Eu conto da extremidade mais próxima da dupla ligação. Beleza. Isso eu já ensinei lá quando era cadeia aberta. Em caso de empate, quem tira o desempate? O grupo, o que eles querem chamar de radical, né? Eu já falei para você que chama grupo substituinte. Caso tiver os dois na mesma posição, Sandrão, aí quem vai tirar vai ser a ordem alfabética. Mesmo raciocínio para fechada, que é a mesma coisa se você tivesse raciocinado que ela tivesse aberta. Né? Você vai contar, o 1 sempre vai ficar em um dos carbonos que tem a dupla, certo? E aí eu vou fazer o caminho mais próximo ao sentido horário e anti-horário, que as duplas fiquem mais próximos possíveis. E depois, se der empate, no caso do sentido, quem tira o desempate é o grupo substituinte. O menor número, né? Lembra disso? Né? Os menores números possíveis. Ok, galera? Beleza? Vamos para o próximo aí, no próximo vídeo, nomenclatura dos alcinos.